Oi, pessoal, eu sou a Mariane, coordenadora do time de Economic Research do Plurila. Eu tô aqui com a Pietra Guerra, ela é sócia em Houses com Investidores. Pietra, muito obrigada. E já queria abrir a conversa para você contar um pouquinho mais da Assets do WHG. Oi, Mari, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês e esse espaço para a gente falar da casa. Basicamente, a Assets da WHG é uma casa que a gente tem 3 anos, quase 3 anos e meio. A gente está somando aí 2,8 bi sobre gestão e o nosso principal foco é fazer investimentos globais com viés de descorrelação. Então, nesses 2,8 bi, 1,5 bi está no nosso fundo mais antigo, que é o WHG Global Long Bias. Esse é um fundo de retorno absoluto, ou seja, a gente busca estar aí bem posicionado, independente do cenário, para buscar trazer retorno para o nosso cliente. E a gente faz essa estratégia via instrumentos de renda variável, então ações e ETFs. Tanto que, assim, ano passado, o MSCI Acqui, o índice de ações globais, caiu na casa de 13%. A gente subiu 14% na versão mediada, isso. Enquanto que esse ano, o Acqui está subindo 20%, a gente subiu 30%. Como é que a gente faz isso? Com estratégias compradas e vendidas, nessa figura de long bias mesmo, super ativo, em que a gente se posiciona nos diferentes cenários. Esse fundo tem 2 anos e meio quase de histórico, como eu falei, soma 1,5 bi sobre gestão. Uma alocação global, isso é importante falar, tá? Não é, fundo de bolsa Estados Unidos, não é, global mesmo. Quando a gente pega no histórico, a região que a gente teve mais exposição net é desenvolvidos ex-US, veio Europa, que a gente teve muito tempo. A gente pegou também alguns movimentos muito importantes de setores, por exemplo, esse ano que eu falei que a gente está dando 30%, só janeiro a gente subiu 9%, foi uma pernada que a gente pegou de Meta, Nvidia, Tesla, então a gente surfou muito a tendência de AI. A gente está aí bem orgulhoso, somando 60% de retorno. Essa é a estratégia mais antiga. A gente tem o renda fixa dinâmico, WHGRF dinâmico, é nosso fundo de renda fixa ativa. Então é juros e moeda global, zero risco de crédito. Isso é muito importante a gente colocar, porque o cliente que tem essa parte da carteira alocada com menos volatilidade, que tinha tudo em crédito privado, no momento que teve estresse de crédito, sentiu que isso tem risco. E aí, se ele tem uma parcela dessa alocação da carteira em outros fundos que têm um viés de descorrelação, como o nosso, que é só juros e moeda global, aí ele acabou ficando muito mais protegido. É um fundo com liquidez de D+5, envolve controlada na casa de 2, busca aí na casa de CDI+1, CDI+2, a gente tem 800 milhões dessa estratégia, também tem da previdenciária. Para fechar a frente de global, a gente tem um fundo de China macro, que a gente faz juros, moeda e bolsa da China. Isso é legal falar porque quando a bolsa vai mal, a gente consegue sustentar. Então, por exemplo, ano passado a gente bateu o CDI em China, tá? E foi um momento desafiador para a bolsa. E ainda uma frente de real estate com WHGR11, que é nosso fundo listado. Nossa, bastante coisa, acho bem legal e eu gosto bastante de falar sobre essa pegada internacional. Acho que são poucas casas que têm alguma pegada tão forte em investimentos internacionais. Se você puder contar um pouco sobre quais investimentos de desenvolvidos que vocês estão mais de olho, que vocês tiveram uma boa performance nos últimos anos, acho que seria interessante ver isso também. Perfeito. Eu acho que a grande case recente é a parte de inteligência artificial. Como eu falei, a gente surfou muito isso ao longo desse ano. Mas o que eu acho que vale pontuar? A gente surfou isso desde janeiro. Então, isso no long bias que eu tô falando, tá bom? Porque como é nosso processo de decisão é assim, a gente olha um pouco do macro, olha muito do macro, não sei se é discreto aqui, mas entende como é que tá a cabeça de juros, de inflação, aumento do ciclo econômico, tá. Nesse macro, como é que a gente vai se posicionar? A gente vê quais são os temáticos, né? As teses aí que estão em alta. E aí, juntando isso, a gente olha também um pouco do tático. Então, como é que tá o posicionamento? Os gestores olham muito como é que estão os hedge funds globais alocados, se eles já não estão muito alocados em algum setor. E aí, frente a tudo isso, a gente escolhe os nossos nomes. Ou VIV ETF, mas aí esse é o caso, AI foi um caso clássico, que a gente viu já no começo do ano, uma cabeça para um soft landing nos Estados Unidos, quando isso ainda não era consenso. Então, tinha aí um espaço para o Fed não precisar ser tão incisivo na alta de juros, logo isso ia destravar valor nas ações de tecnologia. A gente viu AI, a gente entende AI como uma mudança estrutural. Isso é um dos cases que a gente olha mais de perto. E a gente escolheu empresas, a gente acertou as nossas escolhas de empresa para capturar isso. Então a gente pegou a Nvidia em janeiro. Ninguém estava falando do ChatGPT em janeiro. Então eu acho que esse foi um movimento de global legal. Mas como eu falei, assim, a gente não ficou... O exemplo do ano acabou sendo Estados Unidos, descontou mesmo.
Mas, enfim, a gente tem alocação em Europa quando faz sentido. Temos nosso fundo de China, que também podemos alocar em China no long bias quando faz sentido. E Brasil da mesma forma, assim, que às vezes as pessoas têm em viés de, vocês são internacional, fazem Estados Unidos, não, a gente faz global. Se Brasil fizer sentido, o Brasil tá no globo, a gente vai fazer também. Eu acho que é esse. E aí, já puxando, como é que tá o sentimento da casa com relação ao crescimento do Brasil? Vocês estão com uma pegada um pouco mais otimista com o crescimento do mercado brasileiro, ou vocês ainda estão preferindo os outros tipos de mercado? A gente está com uma visão construtiva que tem potencial para destravar valor em Brasil agora no final do ano. Acho que a gente antecipou um movimento aí de corte de juros frente a outras economias, então isso abriu uma oportunidade interessante, mas a gente ainda, agora recentemente, né, deu uma sofrida aí Brasil, então tanto global com o aumento de juros nos Estados Unidos, o Brasil ficou não mais tão interessante nesse último mês, e ao mesmo tempo que o fiscal aqui também voltou a ser muito questionado. Qual que é a grande lição que a gente tira disso? Que uma hora o fiscal é ruim, outra hora o fiscal é bom, outra hora o fiscal é ruim de novo. Então a gente entende que tem essa volatilidade grande no Brasil, o que é bom porque traz oportunidades em alguns momentos, mas o investidor que fica só nisso, ele vai estar muito exposto. Sim. Fora a falta de diversificação, ele vai estar muito exposto a um tema que, sim, o Brasil tem as suas pontos de atenção e dúvida ainda. Então, a gente gosta muito dessa exposição internacional por causa disso também. E nosso viés, assim, é de descorrelação, porque também você tem que olhar tudo isso e ver como é que isso fica no mesmo portfólio. E não adianta serem só diversificados em termos geográficos, mas terem um nível de correlação muito alto. Então, a gente olha sempre a correlação, por isso que a gente gosta de China, veio o fundo só de China, a gente entende que estruturalmente no portfólio faz sentido, porque China é uma região pouco correlacionada com as outras. Eu acho muito bacana que você consegue ter exposição internacional ainda investindo via um ativo local. Eu acho que isso é muito raro e são poucas as casas que têm capacidade e competência para fazer isso. E a liberdade que vocês têm para ter capacidade de identificar que talvez o Brasil não seja a aposta total e conseguir diversificar dentro do próprio fundo, e o próprio investidor consegue surfar essa diversificação em um único ativo. Acho isso super bacana. Obrigada pelo feedback, Mari. É muito importante a gente entender como é que está chegando na ponta para os clientes. Não, com certeza. E aí, você quer fazer alguma última consideração final? E para o pessoal que está assistindo, se eles quiserem entrar em contato, como é que eles conseguem acessar vocês? Perfeito. O momento importante da consideração final é convidar todos a nos acompanhar. A gente é uma casa, como a gente sabe que a gente tem uma bandeira nova, que é essa parte de internacionalizar, descorrelacionar, a gente também tem um dever de trazer muito conteúdo para que as pessoas tenham muito conforto para isso. E a gente adora fazer, é uma casa muito nerd, todo mundo é muito nerd lá, então a gente adora fazer conteúdo. A gente tem nossas lives, é nosso overview que a gente passa uma vez por mês, que é uma conversa mesmo entre o nosso economista-chefe e o CIO, que é o Andrew Ryder, o economista-chefe é o Fernando Fenoli, e eles passam tudo que eles estão vendo de mercado. A gente tem comunidade no WhatsApp, que é WHG Views também, e lá a gente compartilha todos os nossos conteúdos, relatórios. A gente soltou, por exemplo, carta de nearshoring esse ano, que foi um tema muito discutido, carta de inteligência artificial, e também lá a gente coloca nossos tweets. A gente é muito ativo no Twitter. Lembra que eu falei que Tesla foi um dos nomes que a gente mais ganhou nesse ano? Final do ano passado para virada de dezembro, janeiro, a gente começou a ver essa mudança em Tesla, a gente foi fazendo uma thread no Twitter enorme, explicando o que estava acontecendo. Então é um lugar muito rico. Então o meu ponto final, acho que aqui é convidar todos a nos acompanhar, tá na comunidade no WhatsApp, você consegue estar por tudo. Para entrar na comunidade, ela está disponível no nosso site, no nosso Instagram, que é WHG Wealth High Governance. Lá vai ter tudo o que você precisar. E também a gente está disponibilizando, nossos fundos estão disponíveis nas principais plataformas de investimento. Vale a pena buscar, então, para investir. Perfeito, muito obrigada, Pietro. E fica aberto também para próximas conversas e outros conteúdos que a gente possa fazer juntos. Perfeito, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada.